Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, ao segundo episódio da websérie Um Corpo em Casa. Eu sou o Jean Macedo, para quem não me conhece, e o tema dessa videopalestra de hoje é o corpo e a fisicalidade. Vamos começar fazendo uma pequena analogia. O nosso corpo é uma máquina. Pensa numa máquina. A máquina tem diversas funções diferentes, diversas peças diferentes com funções diferentes que precisam funcionar em harmonia para que essa máquina seja utilizada na potência dela, certo? Também é assim o nosso corpo. A gente tem diversas funções diferentes, diversas peças espalhadas pelo nosso corpo, que se a gente não tem o conhecimento e a consciência da utilização correta dessas funções, a gente desequilibra a possibilidade de utilizar de maneira potente essa máquina que a gente habita, que é a fisicalidade do nosso corpo. Nós somos, galera, um sistema funcionando. Tem muita coisa acontecendo aqui dentro enquanto eu estou falando com vocês, certo? Do lado de fora tem um outro sistema maior ainda. Vamos pensar de forma macro o nosso planeta. Só que fora do nosso planeta tem um outro sistema maior ainda. E assim vai para cima. Mas assim também vai para baixo. E pensa para dentro. Para dentro do seu corpo também tem milhões de sistemas dentro de outro sistema, dentro de outro sistema, até onde a gente já conseguiu pesquisar. Mas até então a informação que a gente tem é uma infinidade, tanto para cima quanto para baixo. O que acontece? Esse sistema qual a gente habita, essa fisicalidade aqui, ela está diretamente relacionada a esse sistema que está fora. Assim como o nosso planeta está diretamente relacionado ao funcionamento do universo. As coisas que acontecem lá fora influenciam nas coisas que estão acontecendo aqui dentro. As coisas que acontecem no nosso planeta influenciam as coisas que acontecem dentro do nosso corpo. Vamos pensar que a gente está num momento bem louco. Antigamente, vamos pensar que vamos na simplicidade das coisas, como era a vida antigamente. A gente plantava o nosso alimento ali naquela terra cheia de nutrientes, saudável, cheia de árvores em volta e de muitas outras plantas que ajudavam a nutrição correta dessa terra. Esses nutrientes vinham e alimentavam o nosso corpo. Essa era a nossa relação anterior com a vida. Com a complexificação da vida ao longo do tempo, a gente foi perdendo essa maneira simples de viver, do plantar e do colher, e a gente foi começando a se tornar dependente de uma quantidade absurda de coisas que de verdade a gente não precisa para a nossa vivência. Não vou nem falar de sobrevivência, vou falar para a nossa vida, né? E aí o que acontece? Essa complexificação da vida foi fazendo com que surgisse uma quantidade absurda de coisas ao nosso redor, que correspondem a essa complexidade. E aí pensa em tudo que tem ao nosso redor, que é uma aceleração de todas as coisas que a gente pode observar. E como nós somos um sistema que estamos diretamente relacionado com o sistema que está fora, porque a gente precisa dele para sobreviver, a gente está começando a consumir todas essas coisas que fazem parte da contemporaneidade, mas tem uma quantidade absurda de coisas que não nos diz respeito, que não fazem bem para o nosso corpo. E a gente está consumindo essas coisas. Isso interrompe o funcionamento correto dessa fiscalidade. O nosso corpo foi construído para X funções, certo? A gente não está fazendo mais isso. A gente está tentando ir para uma coisa que não tem a ver com o funcionamento natural biológico dessa máquina que habitamos e chamamos de casa e corpo. Eu vou dar um pequeno exemplo, tá, do que eu estou querendo dizer. A falta de conhecimento sobre o nosso corpo e a absorção dessas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente pode observar o seguinte. Pensa junto comigo num motorista de ônibus que trabalha numa empresa que suga muito ele trabalha muitas horas por dia, dentro de uma rota que passa por dentro dos centros da cidade, onde em horário de rush tem muito engarrafamento, muita buzina, muita gente impaciente, com pressa e cansada, vão pensar que está voltando para casa, cansada, querendo chegar logo em casa, está estressada depois de um dia intenso de trabalho, assim como ele está tendo naquele momento. E o que acontece? Pelo fato dele não ter consciência básica dessa casa a qual ele habita, ele não consegue utilizar as melhores ferramentas possíveis para lidar com esse caos ao redor. E aí o corpo dele vai absorvendo todas essas questões. O exemplo que eu quero dar é o seguinte: quando ele passa muitas horas sentado, certo? Coloca a sua mão embaixo da sua bunda. E aí você vai deslizar a sua bunda para um lado e para o outro, tentando passar o osso de um dedo para outro. Esse osso que você está sentindo é um osso chamado isquio. Tem o isquio direito e o isquio esquerdo.
A gente não ter consciência sobre o nosso corpo faz com que a gente não se utilize dos iscos de verdade. A gente tem o peso da gravidade empurrando a nossa cabeça para baixo o tempo inteiro. E aí o que acontece? Eu estou horas e horas dentro desse estresse, absorvendo tudo. Eu não tenho consciência de que eu posso simplesmente organizar minha coluna ereta em cima do isquio, para eu não ceder já a esse peso que já está empurrando meu corpo para baixo. E aí o que eu faço? Eu cedo e dobro a minha coluna. Eu não deixo nem o fluxo energético circular livre e saudavelmente dentro do meu corpo, que poderia ajudar muito nesse caos ao redor do que esse motorista está passando. Essa simples exemplificação mostra para gente que uma simples falta de consciência sobre a utilização dessa fisicalidade que a gente habita pode gerar muitas questões, ou poderia, na verdade, essa consciência trazer muitos benefícios para a gente lidar com essa contemporaneidade louca que a gente vive. Falar um pouquinho sobre a gravidade, já que eu toquei nesse assunto. A gente é um empilhamento de ossos. Tem um osso em cima de outro osso, em cima de outro osso, em cima de outro osso, e assim vai. Existe o peso da gravidade. Se não tivéssemos, né, essa gravidade empurrando a gente para baixo, a gente flutuaria. E seria tudo gostoso demais. Mas não é assim que funciona. Tem uma força empurrando a gente para baixo, né, que mantém a gente grudado no chão. Não ter consciência, por exemplo, da simples ciência do nosso arco plantar, sabe aquele arco que tem embaixo do nosso pé? Aquilo ali é um amortecedor que faz assim quando a gente pisa no chão, exatamente para a gente não machucar o nosso joelho, não machucar a nossa coluna, proteger as nossas articulações. A nossa gravidade empurra a gente para baixo o tempo inteiro. Agora pensa, tem uma força te empurrando para baixo. Lá embaixo tem um chão que não deixa você descer. E aí, como nós somos um empilhamento de osso, a gente não ter consciência sobre essa força, acontece isso aqui, ó. A força está aqui em cima empurrando a gente para baixo. Eu embaixo não tenho ciência da utilização correta do meu corpo, não faço força contrária, eu só cedo. Aí aqui tem um chão. O que acontece? Os ossos que estão sendo empurrados para baixo, ao longo de muitos anos, eles vão cedendo, vão fazendo coisas assim dentro do nosso corpo, vão desalinhando, vai indo para um lado e aí a gente perde a organização correta de um osso alinhado em cima de outro osso, certo? Isso só por a gente não entender que pensa no seu pulo, quando você vai fazer um pulo. Você se organiza e você abaixa para pegar impulso. O que é esse impulso? Você empurra o chão para sair dele. Você faz esse impulso para sair. A gente não tem a consciência desse empurrar o chão ao longo da nossa vida e do nosso caminhar, de o tempo inteiro estar organizado, empilhando corretamente um osso em cima do outro, e enquanto você caminha tem que ter essa consciência de que você está empurrando o chão para cima, para que você não fique só cedendo esse peso da gravidade, para que você não tenha problemas de desalinhamento ósseo ao longo da sua vida, que gera muitas questões ortopédicas, né? Um exemplo, né? E falando agora sobre... Lembrando dessa organização da nossa ossatura, eu vou falar sobre o que liga um osso e outro, que são as nossas articulações. A articulação, ó, é quando um osso encontra no outro. Essa dobra que esses ossos fazem se chama articulação. Quanto mais a gente dobra e flexibiliza e mobiliza essas articulações ao longo da nossa vida, a gente produz um líquido chamado líquido sinovial, que é um líquido gelatinoso, gostosinho, que faz com que esses dois ossos eles não encostem um no outro, porque isso gera uma dor. Pensa lá na artrose, que muita gente mais velha tem, o desgaste disso aqui, tem também uma cartilagem grossa que faz a proteção. Se a gente não utiliza essa mobilização dessa articulação ao longo da vida, a gente está mandando informação para o nosso corpo que não precisa mais produzir líquido sinovial ali. E aí esse osso vai encostando um no outro, vai raspando. Isso gera muito desconforto, gera muita dor para muita gente nos dias de hoje. O simples fato de você ter a consciência de que você mobilizar suas articulações, isso só traz bem-estar para o seu corpo, porque você está produzindo o líquido que protege as suas articulações. E aí, eu vou puxar a sardinha para a dança. Por que é importante a gente dançar, galera? Quando a gente dança, a gente só traz bem-estar para o nosso corpo porque você está dando mobilidade para que o corpo entre em movimento. O nosso corpo foi produzido para o movimento, não para a estática. A gente tem que se movimentar ao longo da vida inteira. A dança nos dá essa possibilidade. Ela flexibiliza e mobiliza as nossas articulações. Quando a gente dança, a gente está produzindo esse líquido sinovial e deixando o corpo muito mais gostosinho, muito mais saudável. Então fica o convite para você fazer uma experiência, tá? Porque só ouvir um vídeo e achar, pô, legal,
Não funciona. Funciona a partir do momento em que você traz isso para a experiência prática na sua vida. Faça essa experiência durante 2 semanas, tá? Um tempo longo, mas vale a pena para o seu bem-estar. Durante 1 semana, você vai botar uma música todos os dias, escolhe uma música diferente e dança. Mas dança pesquisando o seu corpo, buscando mobilizar todas as suas articulações para você ficar gerando esse líquido sinovial e fazer com que o corpo fique nessa malemolência gostosinha. E aí, anota tudo que está acontecendo, todo tipo de impressão que você tiver, depois que você fez esse exercício, ao longo do seu dia, vai anotando tudo ao longo de 1 semana, enquanto você está fazendo essa atividade. Depois, durante uma outra semana, não faça e anote também. Você vai perceber que muda o seu padrão de pensamento, o seu humor, o tipo de comida que você deseja comer, isso tudo por uma simples atividade que você pode incluir na sua rotina que só vai te fazer bem. Rapidamente, que está acabando já. Vamos pensar na medicina ocidental, tá, galera? Quanto mais a gente tem conhecimento sobre a utilização correta das nossas fisicalidades, menos a gente precisa de médico. A nossa medicina, ela está completamente viciada em solucionar problemas, em não evitar eles. Outra coisa importante, tá, galera? A gente está vivendo um isolamento social, né? A gente está amofinado dentro de casa. Mais do que importante nesse momento é colocar o corpo em movimento, porque o corpo parado ele gera pensamento ruim. A gente começa a conectar com só o mental fica funcionando. Eu falei lá no vídeo anterior, não funciona deixar só a cabeça funcionando, o corpo tem que movimentar. Então bota o teu corpo em movimento, faz essa prática que eu indiquei, você vai perceber que você vai encarar e você vai vivenciar esse momento de isolamento social de uma forma completamente diferente. E só fazer isso, bota uma música pelo menos uma vez por dia, se quiser botar várias vai ser maravilhoso, mas uma vez por dia bota uma música e vai dançar. Isso vai te ajudar imensamente a passar por esse momento, a vivenciar, na verdade, esse momento de uma forma saudável. Se curtiu esse vídeo, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, tá? Curte aí, escreve alguma coisa para a gente realmente gerar uma conectividade, uma troca, porque aí a gente começa a conversar de verdade, não fica só eu falando aqui, você ouvindo. Faz comentários, os comentários que você quiser, tá? Muito obrigado por dividir 15 minutos do seu dia comigo e até o próximo vídeo amanhã. Um cheiro na alma.